Eu queria falar hoje sobre gratidão. Você alguma vez já ouviu aquela expressão dívida de gratidão? Sabe, alguém que alguma vez foi ajudado, ou recebeu alguma ajuda, algum benefício, e ela é tão grata por aquilo, que ela diz assim: olha, eu me sinto constrangido, eu me sinto em dívida com a pessoa, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir o que ela fez por mim. Alguma vez isso já aconteceu com você? Já? Tem gente que não, tem gente que você ajuda e a pessoa não faz questão, mas você já teve esse sentimento de gratidão por alguma coisa? Acredito que todos, não é? Agora, vamos levar isso a um nível muito superior em relação ao que Jesus fez por nós. No capítulo 7, versículo 36 de Lucas, há um exemplo muito interessante sobre isso. Está escrito assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que te toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, que é aquele cumprimento com beijo, né? Que até hoje em alguns lugares se costuma fazer, com beijo no rosto. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E então disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Então você repara que este fariseu convidou Jesus para vir comer na sua casa, e a princípio quem começa a ler apenas este primeiro versículo pensa que esse fariseu queria agradar Jesus, mas eu fiz questão de ler a história toda já no início, para você poder entender que a intenção daquele fariseu não era agradar Jesus. A intenção era desprezar, era fazer mal a Jesus, porque naquela época você recebeu uma pessoa em casa e não lavar os pés, e não receber com um cumprimento que eles tinham o hábito de receber, com um ósculo, um beijo no rosto, não ungir a cabeça, era uma forma de insulto, era como insultar uma pessoa. A consideração que as pessoas tinham na época com os seus convidados era tão grande, que quem tinha escravos, na época, até dispensavam os escravos para eles mesmos
o anfitrião, o dono da casa, lavar os pés dos seus convidados. E isso era uma forma de honrar os seus convidados. E esse fariseu chamou Jesus e fez tudo aquilo com o propósito de quê? De insultá-lo, de humilhá-lo. Porém, ele não esperava o que iria acontecer ali naquele lugar. Ele não esperava que Jesus ia receber uma visita de alguém que, diferente dele, iria honrá-lo. Foi quando aquela mulher pecadora, e todos concordam que aquela mulher possivelmente era uma prostituta, e a fama dela era tão grande que ela não era conhecida pelo nome, porque não há menção do nome dela, mas era conhecida pela sua prática, pelo seu comportamento pecaminoso. Portanto, era uma mulher desprezada, era uma mulher ultrajada, e por essa razão, quando ela entrou na casa, ela não perdeu logo tempo, porque ela sabia que não era bem-vinda ali. Ela sabia que seria expulsa na primeira oportunidade que pudesse. Então a primeira coisa que ela viu quando entrou na casa foi ver os pés de quem? De Jesus. Porque hoje, para você chegar aos pés de alguém sentado numa mesa, você tem que entrar debaixo da mesa, não é? Mas a gente tem que se transportar para aqueles dias onde as pessoas, na época, elas sentavam à mesa naquela posição. E como você pode ver, os pés ficavam para onde? Para fora. E possivelmente, quando ela entrou, a primeira coisa que ela fez foi sentar ou deitar ou se curvar aos pés de Jesus. E ali ela começou a expressar a sua gratidão, o seu amor por Jesus naquela atitude. O que ela fez? Ela pegou os seus utensílios, vamos dizer assim, as coisas que ela usava antes na prática do pecado, agora para expressar sua gratidão a Jesus. Os cabelos que ela usava para atrair os homens, o perfume que ela usava para atrair os homens, agora ela derramava sobre Jesus e usava os seus cabelos como uma toalha para secar os pés de quem? De Jesus. E não parava de beijar os pés de Jesus, expressando a sua gratidão. Porque para o fariseu, ela ainda era uma pecadora. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher já havia deixado a prostituição. Se você ler os capítulos anteriores, Jesus estava na cidade de Naim. E quando Jesus chegou nessa cidade, havia o funeral de um filho único de uma viúva. E está escrito lá que havia uma grande multidão naquele funeral, que viram Jesus ressuscitar aquela criança, e está escrito que Jesus falava para as multidões. Com certeza, aquela mulher estava ali naquele lugar, viu aquele milagre extraordinário, ouviu aquelas palavras e viu ali a oportunidade de deixar a vida de pecado. E grata pela salvação que ela encontrou, e vendo em Jesus o Salvador dela, não teve outra atitude a não ser aproveitar a primeira oportunidade que ela teve. Quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, ela não quis saber. Eles vão me maltratar, eles vão me humilhar, eles talvez vão me expulsar daquela casa, eu não me importo. Eu preciso expressar a gratidão que eu tenho, eu preciso expressar este amor que eu tenho por aquele que me salvou. Amém? Porque quando uma pessoa ela é salva de verdade, é impossível que ela não tenha atitudes de gratidão. É impossível que uma pessoa que foi transformada de verdade, ela continue agindo do mesmo jeito, ela continue indiferente em relação a Deus ou às coisas de Deus. Tudo que ela faz para Deus é com amor, com gratidão. Desde a sua vinda à igreja, ela não consegue ficar sem vir à igreja, mesmo quando está cansada, mesmo quando está de férias, mesmo às vezes até doente. Quem já veio para a igreja doente? Já, desde que não seja contagiosa, claro, né? Mas quem já veio doente muitas vezes? Muitas vezes, porque não tem como, é uma gratidão tão grande que você tem prazer em trabalhar a semana inteira, e o único dia que tem para descansar, você acordar cedo, colocar a sua roupa e vir buscar o seu Salvador. Não é verdade? Sim ou não? Mas
o que aconteceu? Vamos falar aqui algumas coisas. Quando ela tomou essa atitude, versículo 39, está escrito, quando o fariseu viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Ou seja, ele falava em quê? Em pensamento. Ele não falou para os outros. Ele falou aonde? Em pensamento. O que ele pensou? Olha a maneira com que ele pensava, olha a maneira que ele via Jesus. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Ou seja, na cabeça daquele fariseu, que não via Jesus como Salvador, nem sequer como um profeta, ele pensava que Jesus não conhecia aquela mulher, que não sabia que aquela mulher era uma prostituta, mas Jesus conhecia aquela mulher melhor do que ele, porque o fariseu conhecia o que aquela mulher fez, ou o que aquela mulher fazia, mas Jesus conhecia o que aquela mulher queria se tornar, o que ela queria ser. Por isso que é proibido o cristão julgar, por isso que Deus condena que nós venhamos julgar as pessoas. E por quê? Porque a gente só conhece o que as pessoas fazem, e ainda assim nem tudo, não é verdade? Sim ou não? Mas quem é que conhece o coração, a intenção dos homens? Então por isso ninguém pode julgar os outros. Você concorda comigo? Sim ou não? Então Jesus, ele ouviu os pensamentos daquele fariseu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, porque você não consegue saber o que eu estou pensando agora, mas os meus pensamentos são como palavras para quem? Para Deus. O fariseu estava lá vendo a mulher beijar os pés de Jesus. Imagina a cena. O fariseu, não sei qual deles ali seria um fariseu. Imagine ali a cena. E ele vendo aquela mulher beijando os pés de Jesus e pensando, olha aí, esse aí nem profeta é. Se fosse profeta, saberia que essa mulher não é digna de estar aqui nessa casa, nem tampouco tocar nele. Mas Jesus ouviu aqueles pensamentos. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Veja aí, versículo 40. Desliga o telemóvel, por favor. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Você consegue sentir um cheiro de hipocrisia aqui? Porque o que ele estava pensando? Esse aí, nem profeta é. Aí Jesus disse, Simão, quero falar uma coisa para você. Pois não, mestre. Dize, mestre. Quem sentiu o cheiro de hipocrisia agora? Agora sentiu, né? Você vê que a hipocrisia, aliás, só a título de conhecimento, o nome hipocrisia, você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. No original grego, significa ato de encenar. Dizem, vale a pena você ler sobre isso, que esse nome, hipocrisia, ele nasceu no meio cênico, nas artes, que era o dom das pessoas de interpretar personagens. Então, quando Jesus chamava os fariseus de hipócrita, ele estava chamando eles de quê? De simulados, fingidos. Vocês fazem um papel de uma coisa que não são. E aqui a gente percebe muito bem a hipocrisia, porque ele chamou Jesus sem ver Jesus como profeta, sem ver Jesus como Salvador, e agora disse, pois não, mestre. Então o que Jesus falou para ele? Versículo 41, ele falou em forma de uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, em algumas traduções diz 500 denários, significa um denário é um dia de trabalho. Então um devia-lhe 500 dias de trabalho e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então Jesus perguntou para o fariseu, um foi perdoado 500 denários, o outro perdoado 50.
Os dois foram perdoados. Qual dos dois deve amar mais o seu credor? Qual foi a resposta do Simão? E Simão respondendo disse: bom, tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Aqui, pessoal, há uma coisa muito profunda, que dá uma outra pregação. Vocês não têm tempo para isso hoje, tem? Mas dá uma outra pregação. Jesus estava falando sobre a graça, a misericórdia de Deus. Porque aos olhos de Deus, segundo Romanos 3,10, não há um justo sequer, porque todos somos pecadores. E por mais que a gente possa fazer coisas boas, por mais que a gente possa querer agradar a Deus com atitudes, com ofertas, com caridade, ainda que a gente viva a vida toda fazendo caridade, ainda assim não é suficiente para pagar as nossas dívidas, os nossos pecados, porque o homem por si só não pode salvar a si mesmo. Ele precisa do Salvador para ser salvo. Está claro, sim ou não? Então, o que Jesus estava dizendo? Que nem o que devia 500 e nem o que devia 50 podiam pagar. Então, como nenhum dos dois podia pagar, o que Jesus fez? Perdoou a todos. O credor fez, perdoou a todos. É o que aconteceu. Nenhum de nós poderíamos, por nós mesmos, ter os nossos pecados perdoados. Então, o que é que Jesus fez? Morreu por todos, para que todos tivessem a sua dívida perdoadas por Ele. Entende sim ou não? E era esse o ensinamento que Jesus estava dizendo para aquele Simão. Em outras palavras, Simão, nem você e nem essa mulher poderiam ter os seus pecados perdoados se não fosse a misericórdia de Deus. Nenhum de vocês poderiam pagar as dívidas. Por isso, aos olhos dele, nem os seus pecados e nem os delas faz o quê? Diferença, porque todos somos pecadores. E aí, olha só o que Jesus disse para ele, diante desse ensinamento. Jesus disse, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que aquela mulher, ela estava tão grata a Jesus, porque ela reconheceu que os seus muitos pecados foram perdoados, e porque ela reconhecia que era uma grande pecadora perdoada, ela teve aquela atitude de gratidão, coisa que não aconteceu com o fariseu, não porque ele não tivesse pecado ou não fosse um grande pecador, mas porque ele não se via assim. Diferente da mulher que se via pecadora e por isso foi perdoada, por causa da atitude dela de reconhecer Jesus como seu Salvador, ele, porque se via uma pessoa correta, religiosa, certa, ao ponto até de achar que aquela mulher não merecia estar na casa dele, de tão correto e justo que ele era, ele não via Jesus como seu Salvador, porque só vê Jesus como Salvador quem se considera um pecador, porque ele só pode salvar quem se considera perdido. Ele é o médico que só pode curar os que se consideram doentes. Não foi o que Jesus disse? Eu vim para salvar o que estava perdido, achar o que estava perdido. Então, qual é a diferença entre o fariseu e aquela mulher? Não é porque um era religioso e porque a outra era pecadora, é porque uma se via pecadora e o outro não. E por isso eles tiveram atitudes diferentes. A atitude dela foi de gratidão porque ela se via como pecadora, e a atitude dele foi de desprezo e indiferença porque ele não se via um pecador. A maneira com que nós vemos a nós diante de Deus vamos dizer assim, vai se traduzir na maneira com que nós vamos ver a Deus. Se eu me vejo como um pecador, carente da misericórdia de Deus, eu vou ver Ele como meu Salvador. Se eu me vejo como uma pessoa que sirva a Deus desde os meus 16 anos de idade, que não vivo mais na prática do pecado e por isso sou digno de ser perdoado, então
eu não vou agir com gratidão, eu não vou agir com devoção, porque na verdade, Deus é que está devendo para mim, e não eu devendo para Ele. E não é assim que muita gente tem tratado Jesus? Eu posso dizer para você que eu conheço pessoas, eu conheci, por onde passei, pessoas que disseram: eu não vou mais à igreja porque Deus não me abençoou. É engraçado, mas eu já vi gente fazer votos, tolos, mas são votos. Eu só volto para a igreja quando Deus me responder. Você já viu gente assim? Então quer dizer, peraí, ele só serve para isso? É só para isso que ele serve? É só para isso que você busca ele? Então, aonde está a sua gratidão pela salvação que você recebeu? Pelo que ele fez na cruz por nós? Entende a diferença? Sim ou não? Então, quando a pessoa vê Jesus, ela não se vê como uma pecadora, ela vê Jesus como alguém que está ali para servir ela. Ele tem a obrigação de me curar, ele tem a obrigação de atender às minhas necessidades, e se não fizer, eu não sirvo a ele. Mas quando a pessoa se vê como uma pecadora, ela vê as bênçãos como um acréscimo, e ainda considera que não é digna delas. Eu não sou digno nem sequer de ser perdoado, quanto mais abençoado. Então por isso há uma gratidão, há uma atitude como a daquela mulher: eu vou servir a Ele. Se antes eu usava os meus cabelos e o meu perfume para a prática do pecado, agora eu vou usar para expressar minha gratidão. É o que acontece quando a pessoa é transformada. O meu corpo que eu usava para os vícios, a vida que eu usava para mim mesmo ou para o mundo, eu vou usar para servir a Deus, para dar testemunho de conversão para as pessoas, para falar de Jesus, falar não só com palavras, mas com atitude, viver uma vida de gratidão, porque eu reconheço que fui perdoado e fui salvo, mesmo sem merecer. Entende, sim ou não? Então, para terminar, ele disse para aquela mulher, versículo 48, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? Veja que nem com esse ensinamento e nem com a visão do que eles viram, presenciaram o arrependimento. Você sabe o que é ver uma mulher chorando de alegria aos pés de Jesus, com gratidão por ter sido transformada? Nem assim foi suficiente. E quando uma pessoa, ela está mais olhando para o pecado dos outros do que para si mesmo, que era o caso daqueles fariseus, quando ela não consegue olhar para Jesus como Salvador, nem os melhores testemunhos são capazes de quebrar o coração de pedra dela. Tem pessoas que não se converteram, não foi porque não ouviu uma palavra, não foi porque não viram testemunhos, é porque ela ainda não se viu como pecadora, ela ainda não está vendo Jesus como seu Salvador, e por isso não foi transformada. Amém? Então disse a mulher: as tuas lágrimas te salvou. É isso? Não? O teu perfume te salvou. Não foi isso? A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Porque não foram aquele perfume que fez Jesus, tocou no coração de Jesus: ah, que perfume gostoso, cheiroso, eu vou te perdoar. Não. Não foram as lágrimas que convenceram Jesus, porque nós só somos salvos pela fé. Está escrito, Efésios 6, se eu não me engano, Efésios 3, se eu não me engano, pela fé sois salvos. Então, o que salvou aquela mulher foi a fé que ela estava diante do Salvador dela, diante daquele que havia sido enviado por Deus para salvá-la. Amém? E isso fez ela ser salva. E ele disse: vai-te em paz. É claro que, com certeza, durante muito tempo ela deve ter ouvido muitas bocas por causa da vida que ela teve. Não é verdade? Você sabe que Deus perdoa, esquece o nosso pecado, mas os homens muitas vezes não esquecem. Então, com certeza, aquela mulher ainda ouviu muitas coisas, mas agora ela tinha o quê? Paz. Ela tinha paz. Por quê? Porque ela tinha certeza de que estava salva. E por isso,
o seu passado já não lhe condenava mais, o seu presente já era diferente e o seu futuro já estava garantido, que era a salvação eterna. Então, a opinião dos outros não faz mais diferença. Não faz mais diferença, porque agora o que importa é a paz que eu tenho, da certeza de que fui perdoado. É essa paz que nós temos que carregar dentro de nós. Amém? Então, nós vamos orar agora, e assim como aquela mulher, ali aos pés de Jesus, se derramou diante dele, expressando a sua gratidão, você vai fazer o mesmo agora. Aos pés de Jesus, espiritualmente falando, você vai se derramar. E se você precisa se consertar, não importa qual seja o seu passado, ainda que tenha sido tão feio quanto dessa mulher, se ele perdoa ela, vai perdoar você também. Amém? Desde que você se considere um pecador que precisa e necessita de um Salvador. Fiquem de pé então, por favor.